E aí pessoal, tudo bem? Vou resenhar pra vocês hoje um livro que eu prometi na resenha passada, que eu fiz do Apanhador no Campo de Centeio, que é o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Esse livro entrou pra lista dos meus livros preferidos da vida. Eu tô pretendendo fazer mais alguns vídeos aqui no canal que sejam mais conversas. Então, geralmente quando eu coloco vídeos que pra durar pouco tempo, então 15, 20 minutos no máximo, o que acontece é que eu tenho que me preparar muito, e isso é bom pra eu escrever um roteiro, enfim, conseguir ser mais resumida, mas acaba escapando algumas coisas que eu gostaria de falar, e às vezes eu tenho que ficar cortando o vídeo várias vezes pra realmente ficar bem conciso. Então, eu sei que não tem muitos comentários ainda nos vídeos, mas daqui pra frente pode ser que apareça. Então, quem quiser falar, tá? Pode deixar aqui embaixo nos comentários se vocês preferem um vídeo mais resumido, realmente que eu prepare e deixe ele resumido, com uns 15, 20 minutos. Se vocês querem muito resumido, tipo uns 10 minutos no máximo, ou se vocês preferem esse livro mesmo, porque eu tô até com um cafezinho aqui. De tão conversa que eu tenho, um café e uma água, né, que sempre me acompanham em tudo. Se eu for estudar aqui no meu ambiente, se eu for fazer devocional, qualquer coisa que eu for fazer, eu sempre deixo um café e uma água, e eu queria deixar nesse formato aqui pra vocês. A luz, ó, tá meio que manhã entardecendo, então essa luz vai ficar, eu tô vindo mais pra frente aqui. Mas é isso, eu só queria que vocês dessem esse feedback aqui embaixo. Se vocês preferem esse vídeo muito resumido, que eu inclusive nunca fiz, resumido do jeito que tá, que eu já faço, ou se vocês querem um pouco mais longo. Então eu vou deixar esse vídeo aqui um pouco mais longo, talvez, pra vocês sentirem como que vai ser. Apesar de que eu sou uma pessoa que falo rápido naturalmente, então eu tenho que me policiar pra conseguir, né, ter esse tempo aí que eu quero de conversa. Esse livro entrou para os meus livros preferidos da vida, porque eu gosto de livros que eles passem, além de ser uma história, que ele passe uma moral, assim. E isso vai muito, como eu sempre falo aqui, da minha cosmovisão cristã. Então eu percebo que esse livro ele tem coisas muito importantes para passar pra gente, de moral, de vida mesmo. Apesar do autor talvez não ter essa intenção cristã, mas a gente pode aprender muito com pessoas, por exemplo, que não são cristãs até, mas que passaram algo baseado na experiência, baseado na história, que realmente a gente vê causas e efeitos ali e que agregam para a nossa vida, né? Então, o Scott Fitzgerald, ele fez isso nesse livro daqui. E eu vou passar um pouquinho para vocês a minha visão desse livro e um pouco do resumo desse livro. Esse livro ele foi publicado, tô com colinha aqui, ele foi publicado em 1925 e ele foi escrito numa época em que os Estados Unidos eles estavam numa crescente, né? Uma época pós-guerra, em 1914 a gente tem a Primeira Guerra, então eles estavam num período ali entre guerras em que a gente tem um Estados Unidos muito crescente. A gente sabe que os Estados Unidos ele ganhou muito com a guerra, porque ele começou a vender material bélico, então ele ficou muito rico vendendo material bélico para os outros países, ele se beneficiou muito. Então a gente tem uma cultura que começou a crescer em torno desse ganho econômico que eles estavam tendo. A gente conhece muitos filmes norte-americanos nesses anos aí, 40, 50 até, que a gente vê o chamado sonho americano, né? Que é aquele estilo de vida em que você vai trabalhar muito, em que você vai conseguir aquilo que você quer, consumismo muito exagerado, materialismo muito exagerado. Isso foi policiado depois dos anos 1930 aí, mas a gente vai ver uma diferença entre os anos 1920 e os anos 1940 por ali. Por quê? Porque a gente vai ter uma coisa nesse meio tempo que é 1930, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que traz um efeito muito grande sobre essa era de materialismo que os Estados Unidos estavam vivendo em 1920. Então, resumindo, Estados Unidos 1920, a gente tá vendo aí esse boom econômico muito forte, esse sonho americano se materializando, a ideia nas famílias de um materialismo muito exagerado, um hedonismo muito exagerado. Hedonismo é a busca por prazeres, então a busca, a felicidade na vida do ser humano a todo custo, que tudo gira em torno de felicidade, de prazeres, de carnalidade, de materialismo. É basicamente você viver no mundo como se realmente você tivesse que fazer tudo
aqui e agora, porque uma hora você vai morrer e acabou tudo, né? Então o hedonismo, ele nega o cristianismo, e você tem que viver tudo aqui, porque é só aqui mesmo, depois daqui acabou. Então faça tudo o que você tem que fazer aqui, né? Ganhe tudo que você tem que ganhar aqui e basicamente viva como se Deus não existisse, né? Então a gente tava vivendo isso, eles estavam vivendo isso muito forte ali nos anos 1920, não generalizando, mas a época no geral, né? As bolhas no geral, principalmente aquela parte ali de Nova York, Manhattan. E o livro, ele vai se passar justamente nesse meio ali. Eu tenho aqui um desenho que eu acho muito importante vocês fazerem antes de vocês começarem a leitura do livro, que não foi uma coisa que eu fiz depois, no final, já que eu vim descobrir esse desenho, mas ele auxilia muito o entendimento, que vocês vão achar no Google bem fácil, tá? Vocês colocam assim, ó, o Grande Gatsby mapa. Eu acho que vocês já vão achar no Google, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Que é, ó, aqui desse ladinho aqui, que é a divisão onde o Gatsby, que é o personagem principal do livro, e os outros personagens, que eu já vou contar pra vocês, onde eles moravam. Então a gente vai ver que o Gatsby, ele começou a morar num lugar chamado West Egg, que é conhecido como New Money, ou seja, Novos Ricos. Os novos ricos são aquelas pessoas que basicamente não são ricas de família. Elas enriqueceram nessa época ali do boom, por sorte ou por trabalho, alguma coisa do tipo. E a gente vai ver o West Egg, né? West Egg e que é o Old Money e o New Money, tá? New Money e o Old Money. Então, velho, dinheiro velho, tipo, é família que já era rica. E a família que, na parte que o Gatsby morava, do outro lado do rio, assim, do outro lado da divisão, assim, da encosta, era o New Money, que eram os novos ricos. Então, o Gatsby, ele é um personagem que enriqueceu. Ele era pobre, tá? Ele sempre foi pobre. E ele é a representação justamente disso que eu tô falando, que é o sonho americano. Então, ele é a representação, a encarnação desse sonho americano. E a gente vai acompanhar em que é que esse sonho americano, em que é que essa ideia nova, ela vai levar até o final do livro. Eu não vou contar pra vocês o que vai acontecer, mas assim, tem um filme, né, acho que é na Amazon, na Netflix, eu acho difícil vocês não saberem o final. Mas o Gatsby, ele vai encarnar esse sonho americano, ele é esse novo rico, e ele vai morar do outro lado dessa encosta, e do outro lado que eu falei pra vocês, a gente tem o Old Money, que é os ricos de família, que lá moram a Daisy e o Tom. A Daisy é uma personagem no livro em que o Gatsby se apaixona quando ele era militar. Então, nesse período ali de guerra, ele se apaixona pela Daisy, que é uma rica de família, riquíssima de família. E em algum tempo ali, aquele relacionamento dá errado, eles se afastam. A Daisy acaba casando com o Tom, que também é um rico de família, né, um Old Money. E eles se casam e eles estão morando ali nessa parte, nesse istmo ali, né. E o Gatsby, intencionalmente, ele vai morar do outro lado. E vocês vão entender por que isso vai ser importante vocês entenderem. Porque aqui na capa a gente tem essa luzinha verde aqui, né? Que é justamente uma luz que disparava do lado da casa onde a Daisy morava. Então, isso aqui é a visão do Gatsby olhando para a casa da Daisy, né? Do outro lado, da Daisy e do Tom. Então, ele via essa luz verde. Essa luz verde, que no final tem um trecho bem bonito do livro, em que ele vai falar dessa luz verde. Em vários momentos do livro ele vai falar sobre isso. Às vezes ele ia até a encosta assim e ficava olhando, ficava contemplando aquela luz verde, que é justamente o outro lado de onde a Daisy morava, né, com o Tom. Então é isso, basicamente o que acontece? O Gatsby, ele é um militar, ele tá como militar, e ele era pobre. Só que na época das guerras ali, do período de guerra, o militar, ele era uma figura respeitada por conta da farda. Basicamente, quando ele colocava farda, a gente não sabia, as pessoas meio que não ligavam se ele era rico ou se ele era pobre.
mas como eles estavam valorizando muito os militares, então ele meio que se protegeu dentro da farda dele. Ele conheceu a Daisy, que era de uma família rica, e ele ficou com a Daisy ali, teve um romance com ela, mas em algum momento ele se afastou dela, voltou pra guerra. E nesse meio tempo, a Daisy, ela casa com o Tom. Não vou contar detalhes aqui, tem isso bem escritinho aqui no livro, mas a Daisy, ela fica com o Tom. E o Gatsby, ele fica com essa obsessão. Eu não vou chamar de amor, eu vou chamar de obsessão sempre, tá? Porque a conclusão que eu tiro desse livro é que Gatsby, ele não amava a Daisy, ele tem uma obsessão. E esse sonho americano que o Gatsby representa, esse desejo dele de conquistar, de ser, de chegar, ele vai acabar engolindo a Daisy, ela vai acabar entrando nisso, mas ela vai entrar nisso como parte do sonho dele, não como algo que realmente ele amava, assim, sabe? A gente vai ver como se o autor quisesse dizer isso em algumas partezinhas do livro. Tem uma parte aqui do livro que ele diz assim que a Daisy, ela cheirava dinheiro. Ela tinha cara de dinheiro, né? Então, ela era aquele sonho, ela era como se fosse um lustre numa casa, sabe? Pra ele. Era como se ele tivesse que conseguir pra chegar naquele estopim dele, de agora eu consegui tudo e eu tenho tudo. E a gente vai ver que isso daqui se desenrola de uma forma muito interessante no livro. Lá onde o Gatsby vai morar do lado, na verdade, ele fez isso intencionalmente, o Nick fica morando próximo do Gatsby, e o Nick é primo da Daisy. Então a forma como o Gatsby chega até a Daisy é através do Nick, que é o primo dela. O Nick é um new money também, porque ele começa a se desenvolver ali, ele não é tão rico como a Daisy, mas ele começa a se desenvolver ali, ele trabalha com finanças. Nessa época, essa parte de finanças cresceu muito nos Estados Unidos, quem investia na bolsa, etc. E ele trabalha nessa parte. Ele tem uma casa também modesta, não tão grande quanto a do Gatsby, mas ele fica morando do lado. Eu pulei uma parte nessa história, né? Como foi que o Gatsby, ele enriqueceu? Porque depois que ele se separa da Daisy, ele fica com essa coisa na cabeça de voltar, de pegar ela de volta, de fisgar ela de volta, mas ele sabe que para isso ele não pode continuar com essa farda, porque ele sabe que a farda, apesar de enganar, uma hora a verdade ia aparecer. Então ele tem que ficar rico, né? Ele tem que atrair ela de alguma forma. Eu não vou contar a forma como ele fica rico, porque é um mistério aqui no livro. Em algum momento isso vai aparecer. No filme o filme não dá spoiler também, se eu não me engano. Acho que ele não conta com detalhes como que o Gatsby enriqueceu, mas ele enriqueceu. Isso é um mistério, né, no livro, porque a gente fica o tempo todo tentando descobrir como que ele enriqueceu. O Nick acompanha muito ele na peregrinação dele lá, se rearranjando para encontrar a Daisy de novo. E a gente vai vendo várias figuras ali que a gente vai dizendo, eu acho que o Gatsby não ganha um dinheiro muito limpo, né? Então fica um mistério aqui no livro. Mas a questão principal não é essa. A questão principal do livro, em dado momento, o Gatsby ele encontra a Daisy, ele consegue ver ela novamente e ela se encanta porque ela nunca imaginou que ela ia encontrar ele daquela forma que ele estava, muito rico, muito bem sucedido, até parecia mais rico do que ela, né? E de fato ele estava. Ela encontra o Gatsby no momento em que, na casa do Gatsby, ele dá muitas festas. Então, o Gatsby ele ficou conhecido na cidade inteira, naquela parte inteira de Manhattan, como a pessoa que dava muitas festas em que iam pessoas importantíssimas. Iam atores de Hollywood, iam pessoas influentes da alta sociedade, iam as pessoas mais importantes daquele período, as pessoas que estavam no centro daquele sonho americano, daquela riqueza, daquele materialismo, daquele hedonismo. Então, a casa do Gatsby era a representação de toda essa riqueza, desse hedonismo, desse materialismo, de tudo quanto se tinha, de toda a felicidade extrema em que você podia alcançar o auge do prazer ali. Então a casa do Gatsby é essa representação e todo mundo quer ir lá. E ele se mudou para perto da Daisy justamente por isso, porque ele queria atrair ela por meio dessas festas.
E ele achava que essa riqueza, né, iria atrair, ia fazer ela olhar para ele. Mas a gente tem até uma parte do livro aqui que existem coisas que o dinheiro não compra, né? Com certeza. Então ele, dado momento, ele atrai a Daisy e ela fica encantada com essa riqueza dele. E outra coisa também interessante é que aqui a gente vai ver uma coisa muito importante nesse livro, que é a hipocrisia. Então, essa época aqui, apesar do materialismo, do hedonismo, as pessoas ainda tinham pessoas que ainda fingiam uma capa de conservadorismo. Então era uma sociedade bem hipócrita também. Então a gente vai ver a Daisy junto com o Tom casada. Ela já tem uma filha. O Tom, ele tinha um amante. E a Daisy, ela meio que sabia dessa amante. E ela aceitava isso. Então, e quando eles iam para os lugares juntos, eles falavam sobre família, conversavam sobre família, mas é justamente o livro quer passar aquela sociedade que, como se não bastasse ser extremamente hedonista e materialista, ainda era hipócrita, ainda passava uma imagem de conservadorismo, mas um conservadorismo extremamente hipócrita, né? Então, a gente vai ver essa família aqui toda desconstruída. E a Daisy, como ela tinha uma ideia de família tão desconstruída que ela não se importava muito. Então, quando ela reencontra o Gatsby, a gente sente que ela meio que se encanta por ele, quer ficar com ele como se fosse só um instrumento pra meio que se vingar do marido, pra destilar a raiva que ela tinha do Tom com essa amante, né, aqui. Então, a gente vê de um lado o Tom usando a amante, e a gente vê do outro lado a Daisy usando o Gatsby. Então, tem uma parte no final aqui do livro que é muito, muito legal, que ele fala assim que Daisy e Tom são a representação das pessoas que chutam outras na sociedade. Elas usam outras pessoas como se fossem objetos. E elas conseguem coisas usando outras pessoas, né? E depois deixam a sujeira para os outros limparem. Vai ter algo pior que vai acontecer aqui no livro, que vai passar essa ideia de deixar a sujeira para os outros limparem. E o Gatsby é esse cara que parece não ser assim, ele parece ser o contrário. O Nick tem uma parte aqui do livro que fala assim, Gatsby, deixa essa escória pra lá, eles são tudo farinha do mesmo saco, não liga, porque ele tava vendo que ele tava sofrendo demais com a questão da Daisy e tal. E ele disse, sabe que é um conselho? Deixa esse povo pra lá, vai viver sua vida, você é muito melhor do que eles. Mas a verdade é que quando a gente reconhece um caminho errado e a gente é tímido em relação ao que é certo, e a gente começa a almejar aqueles sonhos ali, começa a almejar aquela vida dali, a gente devagarinho acaba se tornando igual aquelas pessoas, né? Então o Gatsby é essa pessoa que no fundo ele é igual, na minha concepção, ele é igual a Daisy e ao Tom. Ele se prejudica muito nessa busca dele pela felicidade, por aquilo que ele alcançava, achava que era o auge e que seria o troféu da vida dele, né, que era ser rico e conseguir ficar com a Daisy e tava tudo certo. Ele se prejudica nisso e no final a gente vai ver, eu vou dar um spoiler agora, tá? Que se você não quiser ver, você pula. Mas eu garanto pra você que isso, eu li o livro sabendo disso, já tinha visto o filme, e isso não tira a grandeza do livro. É muito melhor você ler o livro, vai te trazer muito mais ideia daquilo que eu tô falando, dessa moral que o Scott Fitzgerald quer passar, do que você assistindo um filme. Saber disso não vai diminuir em nada a grandeza do livro. Vai ter um barulhinho agora que vocês vão ouvir, mas eu vou deixar mesmo assim, não vou cortar não. Ou melhor, vou cortar. Então, o que eu tava falando pra vocês. O Gatsby, ele morre no final, tá? E ele morre muito por conta justamente da Daisy. Ele morre tentando proteger ela de uma coisa que ela fez, que tem a ver com aquela sujeira que eu falei que esse pessoal faz e depois deixa para os outros limparem. E o Gatsby ele ficou para limpar a sujeira da Daisy
E como ele tinha essa obsessão por ela, ele acaba tomando esse lugar de culpa dela e ele morre. E junto com a morte do Gatsby, a gente vê a morte também dessa ideia, desse sonho americano. E é como se o Scott Fitzgerald quisesse passar pra gente o caminho que isso levaria, o caminho que isso leva, que essa busca desenfreada, louca leva. Eu fico indo e voltando em vários momentos, porque, como eu falei, esse vídeo ia ser um pouco diferente, né? Se eu tivesse uma linha clara, assim, eu iria do começo até o final, mas fica dando flashes, assim, na minha mente, de coisas que eu poderia falar. Quando o Gatsby, ele reencontra a Daisy, muitas pessoas, elas gostam desse livro, não entendem bem aquilo que o Scott Fitzgerald quer passar, e elas tratam como se fosse só um livro de romance. Ai, que lindo o romance do Gatsby pela Daisy, não tem nada a ver com isso. O Scott Fitzgerald aqui não tem intenção, eu acredito que você se apaixone pelo Gatsby pela Daisy, que você fique torcendo pelo Gatsby pela Daisy, que você ame e ache lindo o Gatsby e a Daisy, mas não é essa a ideia. A ideia aqui não é de amor, a ideia aqui é de idolatria, a ideia aqui é de obsessão. A ideia aqui é de amor ao dinheiro, é de amor ao status. A ideia aqui é de colocar coisas no pedestal que não deveriam estar. Então, em dado momento, quando ele encontra a Daisy, ele vai falar assim, ele passou muito tempo sem encontrar, 5 anos, e ele vai reencontrá-la, né? E ele vai fazer assim, vai falar assim: quando eu me aproximei para me despedir, quem narra essa história é o Nick, tá? Então é pela visão do Nick. Quando me aproximei para me despedir, vi que a expressão confusa retornara ao rosto de Gatsby. Como se uma leve dúvida lhe tivesse ocorrido em relação à qualidade de sua felicidade. Quase 5 anos. Deveria ter havido momentos, mesmo naquela tarde, em que Daisy ficara aquém dos sonhos dele. Não por culpa dela, mas em virtude da colossal vitalidade da ilusão dele. Essa ilusão tinha ido além dela, essa ilusão tinha ido além de tudo. Ele se jogara nela, na ilusão, com paixão criativa, acrescentando-lhe elementos o tempo todo, enfeitando-a com todas as plumas brilhantes que encontrasse em seu caminho. Não há fogo ou frescor que possa competir com o que um homem armazena na fantasmagoria do seu coração. E aí eu só lembro daquela parte, gente, meus vídeos são marcados por lembrar de parte da Bíblia, tá? Se vocês... eu sou cristã, então eu não tenho como vir, toda vez, é aquilo que eu falo. Quando você passa a ser cristão, você passa a ter uma cosmovisão de mundo diferente, você vê o mundo de outra forma. Então, todas as soluções que outras pessoas tentam dar para um determinado caso, tentando buscar a solução daquilo, o cristão passa a ver como pecado, como um problema do mal realmente. Então passa a ver o mundo de outra forma, de uma cosmovisão diferente. Então aqui quando ele fala do não há fogo ou frescor que possa competir com o que um homem armazena na fantasmagoria do seu coração, eu lembro daquela parte que fala que enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa. Quem o entenderá? Quem entende o coração? O nosso coração traça muitos caminhos, né? Mas Deus é aquele que vê o coração e vê a intenção do coração, porque o nosso coração é enganoso. E o nosso coração é muito enganoso, né? O Gatsby, ele achava que ele amava a Daisy, mas a gente vê muito claro aqui o Scott Fitzgerald querendo passar pra gente que ele não amava a Daisy, ele amava um projeto que ele criou dela no coração dele, e que ela era um meio pro qual ele ia conseguir. É como se ele tivesse uma cota de pontos para conseguir um troféu de você venceu na vida, e um deles fosse a Daisy, se não um dos principais fosse ela. Enquanto eu observava, ele se aprumou um pouco, perceptivelmente, sua mão tomou a dela, e enquanto ela dizia algo baixinho no seu ouvido, ele se inclinou para ela numa torrente de emoção. Acho que aquela voz era o que mais o prendia. Com seu calor fervente e flutuante, porque não era possível superá-la nem em sonhos. Aquela voz era uma canção imortal. E a gente fica, que voz é essa? O livro é autoexplicativo. Na página 142 ele vai dizer que voz é essa.
Ela tem uma voz indiscreta, observei. A voz dela é cheia de... Eu hesitei. E o Gatsby falou, a voz dela é cheia de dinheiro. Então, que é aquela parte que eu falei, né, cheia de dinheiro, que eu não soube dizer, mas eu lembrei agora. A voz dela é cheia de dinheiro. Então, ele se apaixonou justamente por isso, né, por esse ideal dele. E o final do livro vai trazer é um baque, assim, o final do livro é um baque, porque o livro todo ele é cercado desse ganho. A gente parece que o Gatsby se deu bem agora ele vai ficar com a Daisy. A gente fica até um pouco com muita raiva, porque o Tom, assim, ele é um ser desprezível. Ele tem esse relacionamento com a amante, ele também usa essa amante. E ele é um ser muito, muito desprezível. E ele é um ser, se prepare pra ter muita raiva, porque ele é um ser muito preconceituoso. Nessa época nos Estados Unidos aqui a gente vê muito preconceito. E ele vai falar isso em algumas partes, tá? Tanto ele quanto a Daisy. Então se segure aí. Então ele é um ser muito desprezível. E apesar dele ser casado com ela, a gente sente até um pouco de raiva, assim, dele, humana, né? De a gente até, entre aspas, torcer um pouco pelo Gatsby e pela Daisy. Mas tem esse ganho, né? Esse ponto alto, esse romance que recomeça no livro. Essas festas o tempo todo. Então metade do livro vai ser festa, romance, festa, romance. E o livro no meio ele é uma festa, sempre mostrando essas hipocrisias e tal, sempre acusando essas hipocrisias, mas no meio é meio que uma festa. E aí do meio pro final começa a cair e no final a gente tem o baque, né? Que é justamente a trajetória desse caminho errado, a trajetória desse caminho que nega Deus, que nega aquilo que é certo, que é hipócrita, que é hedonista, que é materialista, que coloca os sonhos à frente de tudo e é capaz de tudo para conseguir aquilo. Essa trajetória no final vai dar um baque, né? Então a gente vai ver aqui um lugar onde tinha festas, em que todo mundo ia, em que ninguém faltava, que era a casa do Gatsby. No dia do enterro dele não aparece ninguém, não aparece ninguém. E a Daisy e o Tom vão embora, e aí é quando o Scott Fitzgerald coloca aquele trecho que eu falei pra vocês, que é Gatsby e Tom são pessoas desprezíveis que fazem a sujeira e depois deixam pros outros limparem. Mas o grande exemplo que eu aprendo desse livro é que não só aqueles que... Pode ser que aquelas pessoas que tenham causado isso, que sejam esses vilões, assim, em primeiro plano, não consigam um final ruim de primeira. Mas aquelas pessoas que tentam seguir aquilo, elas se afundam tanto quanto. Os vilões principais acabam indo embora e deixam a sujeira, né, para os outros limparem. E a gente tá vendo aqui um período, que é o período de 1920, que é marcado por justamente tudo isso que eu falei pra vocês. É a época conhecida como a época do jazz. E a gente tem em 1929 a queda da Bolsa de Valores em Nova York. O Scott Fitzgerald, a gente não pode deixar de observar e de se espantar com isso. Isso foi um espanto pra mim, por isso que esse livro é um dos melhores livros, assim, pra mim. Porque o Scott Fitzgerald ele escreveu um livro que nem ele sabia em que ia dar o contexto histórico, né, do momento onde ele estava escrevendo. Porque ele escreveu ali pelos anos 1920, em que os Estados Unidos estavam vivendo esse boom. Ele escreve essa história dando um final ruim para o Gatsby, como se ele representasse esse sonho americano, que no final é destruído, porque tem os pontos negativos muito fortes, que eu já mencionei aqui. Então esse sonho americano vem e ele se destrói. E em 1925 esse livro é publicado, e em 1929 ocorre a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Então o Scott Fitzgerald não sabia disso. Não sabia esse momento difícil em que a sociedade ia viver, ia contemplar. Parece que o Tom e a Daisy, no final do livro, eles escapam da história. Eles escapam da história. Mas é como se mais na frente, depois de 4 anos, eles fossem se deparar com o fato que aconteceu na história real, sabe? Parece que os personagens eles escapam na história, eles saem bem na história, mas ó, daqui 4 anos na vida real vocês vão sentir aí uma coisinha ruim que vai vir.
E a queda da Bolsa de Valores foi uma época muito difícil realmente que veio. E a gente não pode negar, né, essa relação entre uma época que viveu muito materialista, muito hedonista, e depois uma tristeza, porque aquilo que era grande alegria ficou conhecido como uma época de grande depressão, porque a queda da Bolsa de Valores é conhecida como a Grande Depressão. Então, a época do jazz e a Grande Depressão, a gente compara as duas coisas e isso enriquece muito essa obra. Acho que essa obra foi enriquecida muito pelo contexto histórico, por aquilo que aconteceu. Com certeza foi. Ela se beneficiou muito disso, né? Então é isso. Esse é o Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Vocês vão ver muita hipocrisia aqui nesse livro. Vão ter raiva muitas vezes, mas vocês vão se alegrar por estudar história junto com esse autor. Por isso que eu coloquei ele depois do Apanhador no Campo de Centeio, porque eu falei pra vocês no vídeo anterior que o Apanhador era um livro que a gente conseguia ver uma época, conseguia entender uma época, um contexto histórico através de um livro, de um romance, né? Os romances, eles têm esse poder de contar uma história, pra gente entender a história através de um livro de romance. Então, muitas vezes ali o narrador está contando uma história de um romance comum e que o pano de fundo é um contexto histórico, como Os Miseráveis, por exemplo, do Victor Hugo. Então, a gente consegue entender a Revolução Francesa e etc. Muito mais, às vezes, lendo Os Miseráveis do que somente estudando história, a Revolução Francesa, enfim, é isso que eu queria passar. E aqui no Scott Fitzgerald, no Grande Gatsby, a gente consegue ver justamente essa sociedade aí dos anos 1920 até 1930 e consegue entender bem essa sociedade. Então é isso. Leiam. Não recomendo muito que vocês leiam esse livro aqui, muito, e como eu falei, não fiquem com raiva por conta do spoiler, porque não atrapalha em nada a leitura desse livro. A leitura desse livro é maravilhosa e é uma leitura também, esse livro não é muito grosso, ele é fino. Eu gosto muito dessa edição, então se alguém quiser quiser saber se eu gostei da edição, qual edição comprar, essa edição é muito bonita, porque ela tem essa capa, assim, diferente. E ela tem uma cor muito bonita também. Essa cor, inclusive essa paleta de cores aqui, ela reflete muito a dinheiro, né? Então a gente tem esse dourado, esse bege meio dourado. E essa cor de dinheiro aqui, de verde, que é muito bem feita. A tipografia também, né? O Scott Fitzgerald, uma tipografia bem voltada para isso, tanto aqui no Grande Gatsby quanto aqui no Scott Fitzgerald. É uma tipografia que remete a luxo, a riqueza. Então é muito bem feita essa edição, ela é a edição da Martin Clary, tá? Então é isso, leiam o Grande Gatsby. E eu tô pensando aqui qual o livro já que eu vou gravar a resenha depois de terminar essa daqui. Será que eu gravo Harry Potter? Será que eu gravo Senhor dos Anéis? Porque eu li Senhor dos Anéis, tô lendo Harry Potter. Ou será que eu gravo outro livro que tem alguma moral, assim, muito forte? Não sei. Mas é isso, vou deixar vocês por aqui e com a indicação desse livro. Um beijo e até a próxima.